E agora um golpe cruel contra uma senhora dona de imóveis no Rio de Janeiro. A professora aposentada Sônia Maria Pilar da Costa foi vítima de uma quadrilha especializada em roubar idosos ricos. Ela acabou sendo dopada e mantida em cárcere privado enquanto os criminosos faziam saques e transferências. Mas o plano saiu do controle. Veja a reportagem de Paulo Renato Soares, Felipe Freire e Leslie Leitão. Carros, mulheres, uma vida de luxo e ostentação. Sol! Venham! Tudo financiado com o dinheiro de um crime cruel. Golpes contra idosas. Vamos trabalhar, ganhar dinheiro, porque as contas e boletos estão chegando. Amo vocês sempre. Esta é Dona Sônia, pouco depois de fazer uma transação bancária. Aos 79 anos, cheia de saúde, cuida sozinha da própria vida e dos negócios. 10 dias depois, Dona Sônia de novo numa agência, mas de cadeira de rodas, muito debilitada e cercada por 2 mulheres. Repare que as mulheres levam o dedo da Sônia até a maquininha para autorizar uma transferência. Uma não, foram várias e movimentaram uma fortuna. Mas o que aconteceu nesses dias? Quem são essas mulheres? Quem é Dona Sônia? Não pode ficar muita conversa, tipo uma pessoa sentada. A professora aposentada Sônia Maria Pilar da Costa é descendente de portugueses. Vivia nesta casa em Vila Isabel. Era dona de 20 imóveis na zona norte do Rio de Janeiro. E herdeira de uma quinta, uma propriedade rural em Portugal. Sônia tinha muito dinheiro guardado no banco. Pelo menos 5 milhões de reais. Fora o que ficava em casa, porque ela tinha o hábito de deixar parte dos aluguéis que recebia nesse cofre. Mas nunca foi desbanjar. Levava uma vida simples para alguém de tantas posses. Às vezes ela vinha aqui no quintal, fazia limpeza no quintal e andava assim, simplesmente na rua, com a bolsinha. Ela não ostentava, uma pessoa muito simples. Não era de muita conversa, a não ser pela participação num coral da igreja do bairro e a relação formal com os inquilinos. Por isso todos estranharam quando uma nova inquilina recém-chegada conseguiu se aproximar de Sônia. Daniele Esteves de Pinho. Segundo a polícia, uma criminosa que sabia como ganhar a confiança de idosos e que não agia sozinha. Os inquilinos narraram que a Daniele dava uma assistência à Dona Sônia a ponto de levar sopa, levar comida para a vítima, conquistando plenamente a confiança dessa idosa. A amizade aparentemente desinteressada escondia o início de um golpe muito bem planejado. Por uma quadrilha especialista em enganar e roubar pessoas com um perfil parecido, mais velhas, sozinhas e ricas, mesmo que isso custasse a vida da vítima. Para chegar ao dinheiro da Dona Sônia, os criminosos precisavam mais do que ter acesso à casa dela. Precisavam controlá-la. E os investigadores descobriram como eles fizeram isso. Passaram a dopar a idosa. Só que a mudança de comportamento dela despertou ainda mais desconfiança nos vizinhos. E como 2 inquilinos contariam mais tarde, um fato foi marcante. Ao procurar Sônia para uma conversa sobre contratos de aluguel, a idosa desmaiou. Eles chamaram a ambulância e ficaram surpresos ao ver que nessa hora, Daniele entrou na casa. Todos foram para o hospital. O médico relatou que Sônia estava bem de saúde, mas desorientada. Na volta para casa, a idosa contou que lembrava de ter assinado uns papéis, mas não soube dizer quais. Perguntada se tinha tomado algum remédio dado por Daniele no dia em que passou mal, Sônia apontou para um vidro, parecido com o de um remédio natural. Mesmo assim, Daniele continuou frequentando a casa e se passando por amiga. É uma característica do estelionatário, eles têm uma conversa extremamente agradável. Pouco tempo depois, os vizinhos não viram mais Dona Sônia. Ela desapareceu, deixando para trás a casa e os negócios, como nunca tinha feito antes.
Mas a cobrança dos aluguéis não parou. Os inquilinos receberam um comunicado de que todos os negócios dela seriam administrados por um escritório de advocacia. A justificativa, ela teria viajado. E sabe de quem era o escritório que deu o aviso? Do advogado, que sabe curtir a vida com o dinheiro de idosas. Inclusive, a polícia diz que foi com R$200 mil de Sônia que José Pinto comprou esse conversível. Mas a maioria dos inquilinos não aceitou pagar o aluguel a um estranho. Eles procuraram a polícia para denunciar o desaparecimento de Sônia no dia 14 de novembro de 2020. Começava a investigação para saber onde estaria a aposentada milionária. E logo os policiais descobriram que o patrimônio dela também estava sumindo. Na casa, o cofre onde tinha dinheiro estava arrombado. Relatórios de movimentação financeira mostraram saques de R$800 mil nas contas da idosa. No vídeo do banco de 30 de outubro de 2020, em que Sônia é levada a fazer transferências, a idosa está acompanhada de duas mulheres, uma ainda não identificada. A outra é Andréia Cristina. Elas fazem 3 retiradas, ao todo R$13 mil. Em 7 de dezembro do mesmo ano, aparece uma transferência de R$430 mil para a empresa EPM Copa Serviços e Estética, que pertence a Andréia. A polícia descobriu que, para levar Sônia às agências bancárias sem levantar suspeita, os criminosos a tiraram de casa e a trouxeram para um apartamento aqui neste prédio em Copacabana, bairro onde há muitos idosos. Os investigadores afirmam que ela ficou em cárcere privado, sendo dopada diariamente, pelo menos por 3 semanas, antes de acontecer o pior. A quadrilha preparou uma última farsa para tentar esconder o crime mais grave contra a Sônia, a morte dela. A polícia suspeita que a idosa não aguentou tantos remédios que a mantinham drogada. Eles teriam perdido a mão e gerado a morte da dona Sônia. Para ocultar o corpo, enterraram Sônia com outro nome, Cemitério do Caju, zona norte do Rio. Depois de checar CPFs e informações de idosos sepultados no mesmo período do desaparecimento, a polícia encontrou Aspásia Gomes enterrada aqui. Mas tudo na certidão de óbito era falso. O nome, a profissão, o endereço que nunca existiu. Foi preciso exumar o corpo para provar que o personagem criado pela quadrilha era para esconder o corpo de Dona Sônia. E a principal prova estava numa cirurgia que a idosa fez no passado. A gente encontrou uma placa no tornozelo, um tratamento para uma fratura de 2 ossos, em que só um foi operado, o outro não. Não é uma fratura qualquer. A gente consegue afirmar que esse corpo é da Dona Sônia e não da Dona Aspásia. A polícia prendeu 3 integrantes da quadrilha, apontados pelos investigadores como participantes do golpe e do assassinato de Dona Sônia. O advogado José Pinto, a inquilina Daniele Esteves de Pinho e Andréia Cristina, a dona da empresa que ficou com o dinheiro da idosa e seria uma das chefes da quadrilha. A Andréia Cristina ela foi alvo de busca e apreensão. Havia uma pequena bolsa contendo todos os documentos originais da Dona Sônia. Eles vão responder por extorsão com resultado morte. Mas Andréia já responde a um processo por se apropriar de R$1 milhão de uma outra idosa, que também se chama Sônia, no Rio de Janeiro, no mesmo ano, em 2020. O advogado José Pinto também já é investigado. Ele tinha sido preso por tráfico internacional de drogas e responde a processos por estelionato, uso de documentos falsos e associação criminosa. Na última sexta-feira, a polícia ouviu o médico Otávio Pavan para saber por que ele assinou a certidão de óbito com informações falsas. O cadáver era um cadáver recente, a documentação que me foi apresentada condizia com a foto do cadáver. Em momento algum, o senhor desconfiou de que poderia ser o corpo de outra pessoa? Não. E a causa da morte dela? Infarto e secundária hipertensão. O senhor, em momento algum, desconfiou deles? Não. Mas aqueles 2 que me mostraram a foto lá dentro, eu nunca vi eles na vida.
O Fantástico procurou as defesas dos acusados. Daniele Esteves conseguiu a revogação da prisão preventiva e está em liberdade. A defesa afirma que Daniele é inocente e que ela confia na justiça. O advogado de José Pinto disse em nota que é infundada a acusação atribuída a ele e que configura uma ilação. Afirmou ainda que a defesa será feita nos autos do processo e será esclarecida a inocência dele. Não conseguimos contato com a defesa de Andréia Cristina. Nós conversamos com um primo de Dona Sônia, que mora no Rio. Mauro Porto falou por telefone sobre a crueldade dos criminosos. Uma das coisas que a autópsia revelou foi uma fratura dos ossos do nariz. Eu tenho a impressão que eles andaram realmente tratando ela muito mal. Foi um final de vida muito trágico, realmente. O que é importante é que as pessoas se sintam sempre receosas de estranhos que apareçam querendo prestar assistência de forma gratuita. Essas pessoas, elas não têm limite. A finalidade é financeira. E muitas das vezes a própria vítima atrapalha essa finalidade e pode pagar como foi a Dona Sônia, que pagou com a própria vida.